Nação Santista, aqui quem fala é Guilherme Campos e esse é o canal do Dia de Santos, que está estreando no dia 14/4/2020, que também é aniversário do Santos Futebol Clube, clube que a gente tanto ama, e esse canal foi criado com o intuito de um torcedor santista para outros torcedores santistas, e por isso eu resolvi eleger os 6 momentos mais marcantes do Santos para mim. Então eu já adianto logo, não terá Robinho e pedalada. Até pode ter Robinho, mas não vai ter pedalada, porque eu nasci em 2000, então quando teve a pedalada eu tinha apenas 2 anos e não vi nada da pedalada ao vivo, né? Eu fui ver depois, quando eu fiquei mais velho, então o título de 2004 também vai ficar meio difícil pra mim, porque 4 anos é difícil de acompanhar futebol e de lembrar coisas de quando você tinha 4 anos. Então bora lá. Posição número 6, coloquei o jogo entre Santos 4, Flamengo 0. Soteldo na grande área, ele limpa, atrás pede Marinho! Atrasada do Felipe Luiz Sanches, invadiu a área, bateu! E Soteldo trouxe pra canhota, cruzou, olha o gol, Sacha! Desceu Vitor Ferraz, cruzou na área, Sanches! Foi muito marcante pra mim, porque foi um jogo que mostrou até pra gente, pra outras pessoas, que o Santos é uma equipe que não pode ser subestimada. Porque apesar da gente ter um elenco mais fraco em teoria do que o Flamengo, a gente chegou lá e meteu 4-0 neles, dando show, eles não pegando a bola. O Gabigol fez aquela gracinha lá, tá, mas o Santos tem 3 Libertadores. Ninguém liga, Gabigol. Apesar de que não, quero que você volte muito um dia, quem sabe. E foi muito marcante porque foi uma confirmação de que deu certo o estilo de jogo do São Paulo no Santos. Infelizmente ele teve que sair, né? Porque ele é meio louco. E aí quis sair. E agora fica enchendo o saco querendo todos os nossos jogadores pro Atlético Mineiro. Então, para de encher o saco, São Paulo. Ele vai cuidar do seu time aí e esquece o Santos, pelo amor de Deus. Bom, na 5ª posição eu coloquei a disputa de pênaltis entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista de 2016. Ele está fazendo timidamente a mesma tática. Partiu Barros, bateu, pega Vanderlei! A torcida, ele é experiente, é fazedor de gol. Mas nessa hora não tem quem não fique com o coração batendo forte! Defende Vanderlei! Semifinal, que o Gabigol faz 2-0, faz um golaço com o passe do Lucas Lima, quando o Lucas Lima ainda jogava futebol, porque agora ele só é amigo do Ney. E aí, no finalzinho, o Rafael Marques, desgraçado, fez 2-2, fez 2 gols. E aí foi pros pênaltis, o Fernando Praz acho que catou uma, não lembro, do Lucas Lima, ele catou a bola do Lucas Lima, que foi o primeiro a cobrar, e o Vanderlei brilhou, catou 2. Inclusive ele cata uma que é linda, que ele cai, ele segura a bola. E ele cata a segunda bola que ele cata é do Rafael Marques. Rafael Marques chuta forte, cruzado, ele vai e busca. E aí o Santos depois disso acerta todas as suas cobranças. E no final o Fernando Praz vai e chuta pra fora. E esse jogo pra mim ele é importante porque foi contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha vencido a gente na Copa do Brasil de 2015. Eu acho que poucas pessoas esqueceram isso, que foi bem traumatizante. O Santos tinha um time bem melhor e perdeu por causa que é a famosa geração do quase, né? E aí em 2016 a gente consegue se vingar, entre aspas, né? Porque eles ganharam o título, a gente ganhou um paulista, não foi em cima deles, mas a gente passou por ele e foi muito importante pra mim. Bom, eu queria falar do Vanderlei porque o Vanderlei foi importantíssimo, não só nessa classificação, como na maioria das temporadas que ele jogou no Santos, porque ele foi um goleiro que ajudou muito o Santos, principalmente catando bolas impossíveis no Campeonato Brasileiro, acho que desse ano mesmo, de 2016, ele conseguiu fazer o Santos ficar no alto da tabela, porque fizeram um cálculo, sem as defesas do Vanderlei, o Santos estaria brigando para não cair, e o Santos conseguiu brigar pelo título. Você tendo um time bem mais ou menos e um goleiro muito bom, que teve um ano espetacular. Então fica aí a homenagem pro Vanderlei, que ele precisava, porque ele foi marcante pra mim na história do Santos. Bom, agora a 4ª posição, o jogo de volta da Copa do Brasil de 2010, semifinal,
contra o Grêmio. Faz o domínio, tá difícil por ali, mas a tabela saiu. Paulo Henrique Ganso vai bater pro gol, pesqueiro, que golaço! Gol! No toque de bola, André, lindo, passe pro Robinho por cobertura, golaço! Passo do Marcelo ali na frente, o lance é bom, Wesley, passou pro Vitor, olha a chance do gol, pintou, tocou! O Grêmio tinha vencido o primeiro jogo por 4-2, que o Santos fez 2-0, e aí depois o Grêmio virou para 4-2. E aí teve uma rádio gaúcha que falou besteira pra caramba, falou que o Santos estava morto e não sei o que. Na volta, calaram a boca, né? Porque menino Ney, Ganso e Robinho estavam na área e você não pode duvidar dos caras, né? Os caras é embaçado. Não pode duvidar dos caras. Pelo menos um continua sendo. Os outros dois, eles eram embaçados na época. E aí o Santos conseguiu virar para 3-1. Aquele gol do Ganso que ele mete de esquerda no ângulo. É um gol que ficou marcado, acho que para muita gente. Para mim ficou. Porque foi um golaço do meio da rua. E naquela época tinha muita gente que falava que o Ganso era melhor que o Neymar. E eu também falei, e foi um erro, porque a gente viu o que aconteceu depois. Mas naquela época ele jogava demais, meteu um golaço no ângulo. Depois teve um gol do Robinho de cobertura. E depois o Wesley, que nunca mais jogou depois de 2010, fez um golaço, driblando o goleiro e chutando na saída. E aí o Santos conseguiu a classificação e foi campeão depois contra o Vitória lá no Barradão. Vocês sabem toda a história. Posição número 3. Dentro da área, Robinho tocou pro gol! Gol! O ano de 2010, ele começou com a volta de Robinho a Vila Belmiro. Chegou de helicóptero, uma puta festa e não sei o que. Ele estreia contra o São Paulo e mete um gol de letra no Rogério Ceni. Aquilo ficou muito marcado pra mim, porque foi quando eu tava começando a entender mais de futebol. Ia ser batida, que vinha de 3 campeonatos brasileiros consecutivos. Era uma grande equipe. E o Santos começou ali com o gol de letra de Robinho. Uma sequência de vitórias e eliminações contra o São Paulo. Não eliminações do Santos, eliminando o São Paulo de várias competições. Começou uma freguesia, entre aspas, com aquele gol de letra do Robinho. Por muitos anos, acho que uns 5, 6 anos, o São Paulo sofria para ganhar do Santos. Agora já deu mais uma equilibrada, né? Porque o Santos também não tá tão em alta assim. Mas foi uma coisa que marcou muito, porque eu não tinha visto o Robinho jogar ainda pelo Santos, só pela seleção brasileira. E aí ele chega, mete um gol de letra e aí começa toda aquela paixão pelo Santos, que já tinha, porém a gente não conhecia, né? Eu não conhecia, no caso, né? Eu não conhecia a história, não conhecia nada. A partir daquele momento me apaixonei de vez pelo Santos e comecei a acompanhar mais do que antes. Posição número 2. As oitavas de final da Copa do Brasil de 2015 contra o Corinthians. Grande bola, hein? Do Lucas Lima pro Giovani, do Giovani pro Gabriel, pode chegar batendo pro gol! Gol! Gabriel, cruzamento pro Ricardo Oliveira, pode ficar ainda mais difícil! A gente venceu o primeiro jogo de 2-0, se eu não tô enganado, foi um gol do Gabriel, o outro eu não, acho que foi não sei se foi do Ricardo Oliveira, mas eu acho que foi. E o jogo de volta era na Arena Corinthians, e o Corinthians tinha um puta time, né? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, tinha um time muito bom, tinha Renato Augusto, tinha o Jadson jogando muito, e o Santos ainda estava começando a engatilhar para aquela sequência da Copa do Brasil, que a gente viu o Santos crescer e pipocar na final. Mas a gente tinha Lucas Lima em ascensão, Gabigol começando a ser o Gabigol que é o de hoje, né? E a gente foi jogar contra o Corinthians na Arena Corinthians, que é difícil jogar lá, porque depois disso o Santos nunca mais ganhou, foi a primeira e a única vitória do Santos na Arena Corinthians. E chegou lá, no comecinho o Gabriel conseguiu fazer um gol num contra-ataque rápido, o Gabriel faz o gol,
E aí dá uma tranquilidade. Eu tava bem nervoso porque o Corinthians era um time muito bom. E a gente acreditava, mas a gente ficava um pouco com um cagaço, né, de tomar a virada. E aí o Gabriel faz 1-0, e aí depois o Ricardo Eira faz 2, depois o Romero desconta pro Corinthians. Mas aquele jogo deu uma força pro Santos seguir a trajetória da Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E aí você já sabe a história, Dorival Popô, Modesto Ramelô, mudando a data do jogo, e aí deu toda aquela zica contra o Palmeiras. E é isso aí, foi muito marcante porque foi contra o Corinthians, foi a primeira vitória, era um dos times a ser batido do Corinthians, e o Santos conseguiu ir lá e vencer bem o Corinthians lá. Bom, primeira posição não poderia ser outra do que a Libertadores da América, o gol do Ney. Tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Que encerrou um jejum de muitos e muitos anos. Desde 1963 o Santos não ganhava Libertadores, tinha chegado perto em 2003, chegou na final, perdeu pro Boca, mas em 2011 foi a primeira vez que eu vi o Santos jogar uma Libertadores, e pra mim foi muito emocionante, porque eu não entendia muito o que era uma Libertadores, mas você sente a importância do que é uma Libertadores quando você vê que o país para ver a Libertadores. Então eu comecei ali a entender, e no dia da final eu não consegui ver o jogo porque eu tinha 11 anos, então eu não mandava muito na minha vida. A gente estava descendo para a praia, justamente para Santos, e a gente desceu, e bem na hora do que a gente estava descendo estava tendo jogo, então a gente ia escutando no rádio mais ou menos, porque passa nos túneis ali para descer para Santos e não tem sinal de rádio, né? A gente conseguiu ouvir, quando saiu o gol do Ney foi uma felicidade, a gente chega em Santos já tem a gente buzinando, com a bandeira pra fora, e foi muito legal porque a gente pôde comemorar em Santos, que tava em festa. E eu lembro que eu comprei até um pôster, mas eu não sei onde é que eu enfiei. Eu queria muito desse pôster pra colar na minha parede, porque eu não tinha muito essa noção de vou comprar um pôster. Eu tinha até, quando foi 2012 que o Santos ganhou a Recopa, eu falei, vou comprar o pôster. Eu comprei o pôster da Recopa também, e eu não sei onde eu enfiei, mas o que vale é a memória. Eu lembro desse dia, eu lembro do Ney fazendo um gol depois que eu vi, mas eu lembro ouvindo no rádio, a narração é emocionante, e aí foi ali que você sente o que são tantos anos sem vencer uma Libertadores. A gente venceu, depois aconteceu o trágico Mundial, porém a gente não tem que lembrar nisso. Hoje é um dia de felicidade, é um dia que esse clube maravilhoso foi fundado, tudo que dá alegria pra gente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Claro, não tá tão bom assim, mas a gente vai tentar melhorando, aperfeiçoando conforme o tempo. E é isso aí, obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto.